E nós vamos ler um pedaço do capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 5, os trabalhadores do Senhor. Chegastes ao tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. Felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor com desinteresse e sem outro objetivo que a caridade. Seus dias de trabalho serão pagos por 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito aos seus irmãos: trabalhemos juntos, irmãos, e unamos nossos esforços para que o Mestre, ao chegar, encontre a obra terminada. Porque então o Mestre lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que fizestes calar vossos ciúmes e vossas discórdias, para não deixar que a obra sofresse. Porém, infelizes daqueles que pelas suas divergências de opiniões tiverem retardado a hora da colheita, porquanto a tempestade serão levados pela multidão. Nesse momento, pelo turbilhão, eles gritarão: graça, graça, mas o Senhor lhes dirá: por que pedes graça? Vós que não tiveste piedade dos vossos irmãos, que lhes recusaste estender a mão, que esmagastes o fraco em vez de ampará-lo. Por que pedes graça, vós que procurastes recompensas nos prazeres da terra, na satisfação do vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa, tal como a desejastes. Não pensais mais nada. As recompensas celestes são para aqueles que não pediram as recompensas da terra. Deus realiza neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e tem marcado cuidadosamente aqueles que só têm a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porquanto aos que não recuarem diante da sua tarefa é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E se cumprirão estas palavras, os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Espírito de Verdade, Paris, 1862. Vamos fazer a nossa prece para dar início ao trabalho da noite de hoje. Querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, irmão maior, mais uma vez reunidos aqui em vosso nome, em nome desses espíritos de luz, vossos mensageiros, esses espíritos queridos, ligados a Caibar, o nosso patrono, o espírito que está responsável pela divulgação no Brasil através das novas mídias, das novas tecnologias, da Boa Nova. A todos esses espíritos e nossos anjos guardiães, a todos os espíritos, amigos queridos que fortalecem esse trabalho e nos orientam e apoiam espiritualmente, do Centro Espírita Leon Denis, aqui no Rio de Janeiro, a todos vocês, nós agradecemos o apoio, nós agradecemos a possibilidade da troca, nós agradecemos a possibilidade do estudo, nós agradecemos a possibilidade de estarmos aqui banhados nesses fluidos emanados de Jesus para todos nós. E que seja assim, dessa forma carinhosa, que nós possamos dizer obrigado por mais essa chance, por mais esse momento de estudo da noite de hoje. Que assim possa ser. Graças a Deus. Queridos amigos, quem quiser saber mais sobre o trabalho, está lá no nosso banner, no nosso cabeçalho, né, no nosso portal. E nós temos a responsabilidade de fazer esse estudo, né, do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibar Schutel, esse protetor querido. E começamos hoje a segunda parte desse livro, dos Ensinos de Jesus. Esses estudos se dão nas primeiras
terceiras e quintas-feiras, né? Quando não há transmissão de estudos do Centro Espírita Leon Denis por este canal. E hoje nos foi dada a possibilidade do estudo sobre os apóstolos. Quem quiser tem para download, né? Mas nós vamos tratar de uma forma geral o texto trazido por Caibá, mas que está do que Mateus registrou no capítulo 4, versículos 18 a 22, o que Mateus registrou no capítulo 10, nos versículos 1 a 4, e o que Lucas registrou no capítulo 6, versículos de 12 a 19. Não vamos esquecer, né, que Mateus, né, é o publicano, né, é o Levi, né, o filho de Alfeu. E nós temos vários capítulos, né, no Evangelho, são 28 capítulos, 1000 e poucos versículos, né, escritos por ele, que deve ter sido lá pelos anos de 70 depois. Não se tem aí uma previsão. Dizem que foi escrito por um discípulo ignorado de Mateus, não dele diretamente, mas o que importa é que divulga a mensagem do Cristo, né? Não podemos esquecer que Mateus era um judeu culto, conhecedor das Escrituras e das tradições, e que Lucas, né, como aqui fala, que escreve também o Evangelho segundo Lucas, que também tem 1000 e tantos versículos, 24 capítulos, e que era um médico, um gentio, né, companheiro de Paulo, autor dos Atos dos Apóstolos, e que nós podemos trazer aqui com essa visão para nós entendermos melhor por que esses dois estão aqui e quais são as formas de narração dos dois evangelistas. Tá? Depois nós vamos começar a entender o assunto de hoje pensando no título, os apóstolos. Né? O significado bíblico, apóstolo deriva do grego enviado, despachar, os enviados, vamos dizer. Né? E isso a gente vê registrado no capítulo 13, versículo 16, né, que seriam os enviados. Também podemos diferenciar dos discípulos, né? Discípulo-aluno. Então, muitos foram alunos e 12 foram os apóstolos enviados, os que foram despachados para transmitir a boa nova, né? E assim registra Mateus. E andando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Jesus, né? Simão, também chamado de Pedro, e André, lançarem a rede ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: segui-me, e eu vos farei pescadores de homens. Imediatamente eles deixaram as redes e o seguiram. Jesus, passando adiante, viu outros 2 irmãos, que eram Tiago e João, filhos de Zebedeu, que estavam na barca com seu pai, consertando as suas redes, e o chamou. Eles logo deixando a barca e seu pai o seguiram. Mateus registra também no capítulo 10, né? Depois de reunir Jesus, os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expelirem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são esses. E aí nós vamos lembrar. Primeiro, Simão, que também se chama Pedro. E aí a nossa primeira parada para não confundir. Era irmão do apóstolo André, era um pescador ao mar da Galileia, né? Mais precisamente em Cafarnaum. Seu nome era Simão, mas recebeu de Jesus o sobrenome de Pedro,
Pedro ou Cefas, que significa pedra em grego e hebraico, respectivamente. Pedro é pedra, Cefas é em hebraico pedra também. Coloca-se que ele foi morto por Nero em Roma, né, em 64 depois de Cristo, e foi crucificado e pediu para ser crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava à altura do mestre ser crucificado como o mestre. Enquanto ela retorna, tá certo? Ela estava mostrando os nossos conhecidos apóstolos, não é, gente? Como a gente já viu de filmes, já viu de Bíblia e conheceu cada um deles. Depois, então, de reunir os discípulos, os poderes espíritos imundos. Boa noite, Tânia e Márcia, sejam bem-vindas. Por enquanto vai ficar com essa vozinha rouquinha até a Vera assumir de volta, tá, gente? Só pra gente não ficar sem dar uma continuidade aqui no estudo. Nós vimos que eles foram chamados em tempos específicos, de acordo com as suas atividades desenvolvidas. E o interessante, esse chamado, que para mim foi muito bonito, foi muito prodigioso, quando ele disse: depois de reunir Jesus, os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expelirem e para curarem todas as doenças e enfermidades. Olha que interessante. Ele retransmitiu o poder, passou para aqueles colaboradores, aqueles amigos que se juntaram a ele na obra divina para curar doenças. E Jesus, durante a vida inteira de pregação, nos falou que todos poderíamos ter esse poder. Pergunta: por que tantas dificuldades? Por que a Silvia está rouca? Por que eu tenho aquela crise de enxaqueca? Ou porque temos problemas de pressão alta? Quantas vezes vamos parar em hospitais? Que poder é esse que temos e que não sabemos como usar? E que não conseguimos usá-lo? E que hoje choramos de incapacidade? Por que será, né? Mas vamos saber o que aconteceu com os apóstolos enquanto a gente vai pensando nesta situação. Deixar um pouquinho o gosto de reflexão, de tentar cada um buscar a resposta em si mesmo. Tá certo? Bem, já sabemos também que o primeiro que foi convocado foi Simão, que era o nosso conhecido Pedro. E André, dois o quê? Quem sabe o que eles eram? Ninguém sabe o que Pedro e André eram? Não, nunca viram um filme. Ninguém, nem leram a Bíblia. Qual era a profissão de Pedro e André? Cadê Espírito Santo, Tânia e Márcia? Muito bem, Márcia. Alguém estava prestando atenção ao ler a Bíblia. Parabéns, Márcia. Devia até ganhar uma estrelinha, mas está difícil de eu ficar clicando aqui agora, né? E Tiago e João? Alguém sabe? Tiago e João eram o quê?
pescadores também? Será? A gente pouco conhece da vida de seres que nos ensinaram tanto, que nos exemplificaram tanto, principalmente que caíram e subiram de volta. Mas vamos continuar. Também eram pescadores, né? Filhos de Zebedeu. Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus. Mateus, que tinha aquela terrível função que até hoje ninguém gosta. Quem é que gosta de imposto? Ninguém, né? E Mateus era um publicano, um cobrador de impostos. Como a Vera já havia falado, ainda tem Alfeu, Tadeu, Tiago, Simão o Zelote e Judas Iscariotes. Vê como Jesus nos apresenta, como o Evangelho nos apresenta esses discípulos. Não é não, mana? Vamos com o texto do livro. Naqueles dias retirou-se para o monte a orar e passou a noite orando a Deus. Depois de amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aí vamos ver as nomeações. Cada um que pôde mudar seu nome foi mudado, mas a maioria ficou mesmo com o nome que já era comum à época. Filho de Alfeu, filho de Zebedeu, e, no caso de Judas, que ficou com o seu local de nascimento. Bem, a missão religiosa de cada um está sempre adstrita às suas naturezas de obreiros. Profetas e apóstolos, é assim que ela se manifesta, se difunde, se completa. Esse trecho de nós, ao Espírito Santo, a Tânia e a Márcia. Boa noite, Pilfoot. Seja muito bem-vinda à nossa sala. A obra cristã é uma evidência do que afirmamos. O maior profeta, que era João Batista, anuncia o maior enviado, que foi Jesus Cristo. E este, por sua vez, constitui apóstolos que levam ao entendimento dos homens o pensamento divino. Olhem só, os apóstolos que levam ao entendimento dos homens e o pensamento divino. João Batista foi o expoente máximo do ministério dos profetas. Inclusive o próprio Cristo já dizia que ninguém era maior. Ninguém dentre os homens foi maior que João Batista. De tão era a preparar o terreno para Jesus. Preparar como? Anunciando, pedindo a purificação das pessoas, falando que tínhamos que nos arrepender dos pecados e nos transformarmos para nos preparar e receber o Messias. E até hoje a gente ainda precisa de uma tonelada de João Batista em nossa vida para acompanhar os ensinamentos de Jesus. Já repararam isso? Vira e mexe, a gente tem que lembrar de não
se deixar cair em tentação, de trabalhar para auxiliar a si mesmo a se livrar do mal, a não se deixar envolver pelo mal. Porque o mal se mostra muitas vezes de uma maneira divina, não é? Nós que trabalhamos na área da educação, não sei se mais alguém aqui trabalha, sabe disso. O traficante, o pedófilo, ele envolve as suas vítimas num brilho divino, né, para ele, uma coisa maravilhosa, profética. E envolve as pessoas no mal, que vão se enredando sem perceber. E nós, como adolescentes ainda não seguros da nossa vitória, da nossa fé, também muitas das vezes nos deixamos envolver. E aí vem a necessidade de João Batista, a nos chamar a atenção o tempo inteiro. Boa noite, Band, seja bem-vindo. A nos mostrar que estamos errando e que precisamos mudar para receber os ensinamentos do Cristo. E como disse nossa amiga, os apóstolos vieram dar cumprimento à palavra do Cristo. Então o Cristo pregou durante 3 anos. Foram 3 anos que ainda 2 séculos depois estamos aprendendo, estamos assimilando. E os apóstolos, nesses seus trabalhos, começou a desenvolver de cumprir aquilo que o Cristo havia nos trazido e exemplificar. De acordo com todos os textos acima, compreendemos muito bem a missão apostólica. Jesus, depois de elevar o seu pensamento ao Pai Celestial para receber suas intuições, desce do monte, escolhe os apóstolos que os deveriam auxiliar na divina missão. E dirigindo-se a um lugar onde se achavam vários prosélitos e uma multidão de povos que, saídos de diversas cidades, tinham ido ouvi-lo e ser curados, dá-lhes a substanciosa lição de como deveriam exercer a nobre missão para cuja tarefa os constituíra obreiros. Prega o Evangelho, cura muitos doentes e expulsa os discípulos imundos que obsidiavam diversos dentre a multidão. Denunciosa a todos os apóstolos. Carregamos-los, reunimos-los, sintetizamos eles nos apóstolos. Pedro, que parece era o orador oficial da turma, segundo se depreende dos Atos dos Apóstolos e de outras passagens evangélicas. E, gente, observamos que os apóstolos realmente são guiados por Pedro. Ele tem uma liderança nata, tanto que o próprio Cristo ainda veio trazer as suas palavras, nos dizendo que ele seria a pedra angular, a pedra que seria iniciado toda a tarefa que Jesus havia nos trazido. Confundiram muitos com a questão de ser uma igreja ou de ser determinada religião.
Mas Pedro, oi Nina Mil, seja bem-vinda, espero que você esteja me ouvindo. Mas Pedro, ele veio para liderar, ele, que deveria ser nossa pedra angular também, que deveria ser a nossa motivação, foi a passagem da negação dele. Gente, que desespero, que horror a situação de Pedro, que ouviu o Cristo dizer que ele iria negá-lo. Olha o amor maravilhoso de Pedro. Olha como ele o amava. Jesus para ele era tudo. E Jesus olhou nos olhos dele e disse que iria negá-lo. Imaginemos nós, cada um, recebendo um olhar direto de Jesus, e ele olhar para nós e dizer tristemente que iremos negá-lo. Pedro não consegue admitir isso. Mas o que vemos depois? O que aconteceu realmente, quem sabe? Ninguém sabe o que aconteceu com Pedro? Afinal, ele negou ou não negou? Eu tenho certeza que vocês sabem que ele negou. Mas eu queria que vocês respondessem uma outra pergunta. No lugar dele, o que vocês fariam? Prestem bem atenção. O homem mais poderoso da terra, o homem que disse ser filho de Deus, foi preso e estava sendo açoitado, preparado para a morte. E agora? O que nossa cara poderia pensar, gente? Como nós agiríamos? Estavam procurando todos os seus seguidores. E se fôssemos pegos, passaríamos pela mesma situação. Vão raciocinando aí. Pessoas que tinham pais, alguns tinham família, né? Como nós agiríamos diante da situação de Pedro? Porque condenar Pedro por negar o Cristo é muito fácil. Mas nos coloquemos no lugar dele, num ambiente hostil. Exatamente, Márcia. Deve ser um desespero a gente pensar numa situação em que saberíamos já estar condenados previamente, onde a gente não teria direito nem a julgamento, nem a advogado, né, Márcia? Hoje a gente tem direito a tudo isso, a recorrer, liberdade. Hoje a gente tem direitos e mais direitos, mas naquela época, Márcia, nós tínhamos o direito que o pessoal sempre brincou de militar, né? Nós temos direitos a ficar calado e tomar cuidado para não perder esse direito, né? Exatamente. Pessoas pobres que não teriam direito a nada. E Pedro disse que nem o conhecia. Mas, gente,
e é a parte mais maravilhosa que eu conheço de Pedro, foi essa queda enorme. Porque isso foi uma queda grande de qualquer um que negasse aquela pessoa maravilhosa de sua vida, aquele ser angelical que nos deu a vida em reforma moral, em aprendizado, em fortaleza de fé. E Pedro, mesmo assim, mesmo diante desse fiasco, ele fez o que hoje a gente transformou em música, né? Sacudiu, levantou, sacudiu a poeira e deu a volta por cima. Ele não ficou chorando as mágoas, se arrependendo, dizendo que não era nada, que não merecia ser quem Jesus disse que ele seria. Quantas vezes nós fazemos isso, não é, Márcia, Piu e Band? Não é, Espírito Santo? A gente se sente pecador, sem condições de distribuir o conhecimento que temos. Ah, eu sou uma ferramenta enferrujada. Ah, eu já pequei demais. Observem Pedro. Saiu de negador para um orador brilhante, mesmo culturalmente anônimo. Sem cultura, pode-se dizer, né? Que ele não tinha cultura, ele era homem bruto. E ele mudou radicalmente todo o trabalho, assumindo realmente a liderança, à frente, criando a Casa do Caminho, dirigindo, distribuindo tudo que tinham para os necessitados, repartindo tudo que tinham à época e brilhantemente dirigiu todo o início do trabalho de divulgação do Evangelho. É uma lição muito boa para a gente. Mesmo que nos sintamos não merecedores, lembremos, não é questão de merecimento ou repassarmos conhecimento. É nossa obrigação. Estamos aí à disposição do apostolado do Cristo, a continuar divulgando e trabalhando em prol do Evangelho de Jesus. Vejam que trabalho maravilhoso fez Kardec, estudando os trechos evangélicos, trazendo para nós um esclarecimento melhor daquilo que a gente tem dificuldade. Kardec tinha conhecimento, pôde fazer esse trabalho imenso. Mas eu, Silvia, a Mana, a Márcia, o Pilfute e Band, podemos também fazer o nosso trabalho de formiguinha, exemplificando aquilo que já temos conhecimento, partilhando com quem nós conhecemos e divulgando esse Evangelho belo e maravilhoso, tão brilhantemente esclarecido por Kardec. Utilizemos esse exemplo de Pedro para as nossas vidas,
Muito bonitas as suas palavras, Márcia. Uma formiguinha faz um grande formigueiro. O importante é fazermos a nossa parte, seja de que maneira for. Sendo pecador, mudando, transformando-se, trilhando o caminho da luz. Não achemos, lembremos dessas palavras. Não devemos dizer que não pode fazer porque não merecemos. Mas pensemos, devemos fazer porque é nossa responsabilidade, é nossa obrigação partilhar o mínimo que tivermos de conhecimento. Bem, vamos conhecer então esse Pedro que a gente falou tanto, que nos instruiu tanto e que nos mostra a nossa responsabilidade. Quem é Pedro? A história, baseada unicamente nos evangelhos, só nos diz que Pedro nasceu em Betsaida. E que seu nome legítimo era Simão. Sabemos também que ele vivia com a sua mulher e sua sogra em Cafarnaum. Lembra que a gente comentou que ele tinha família quando ele negou? Imagine, ele ter que pensar na família, pensar no seu futuro e se desesperar com medo dos castigos que teria. Que ele morava na margem do lago Genezaré, que era pescador e estendia a sua ação de pesca no mar da Galileia. E foi nessa cidade, na Galileia dos Gentios, caminho do mar, que começou-se a ouvir a pregação de Jesus. Então observem, Pedro, pelo que nós sabemos, era um homem bruto. E no dia em que Jesus o chamou, a ele e a irmão, para o seu trabalho, eles estavam pescando. E é engraçado que quando Jesus os chamou para uma pesca diferente, dizendo: segui-me e eu vos farei pescadores de homens. Eles largaram imediatamente o que estavam fazendo e seguiram a Jesus. Isto é um trechinho pequenininho, gente, que nos prova a questão de como nós nos ligamos às responsabilidades assumidas na espiritualidade. Imaginem, Jesus, somente com a sua imantação de voz, envolveu-os e levou-os para aquilo. Porque a voz de Jesus é inebriante, é envolvente, mas despertou neles o compromisso assumido na espiritualidade. E é por isso que nós devemos continuar o nosso trabalho em prol do que acreditamos, arrebanhando, ajudando, fazendo o melhor perante o que nós conhecemos, porque assumimos
esta responsabilidade. E daí por diante, Pedro passou a seguir o Mestre até o momento em que nos exemplificou a queda que todos nós temos em partes de nossa vida. Aquela queda que a gente pensa no erro que cometeu. Seremos não merecedores do trabalho do Cristo. Quem aqui de nós não pecou uma vez? Quem aqui de nós não cometeu erros que martirizam nossos pensamentos, nossas atitudes? Quando pensarmos nisso, lembremos de Pedro e também façamos o mesmo que ele. Levantemos. Somos uma enxada enferrujada, mas somos a única enxada que temos mais próxima. Pecamos, como disse Mana, por pensamento o tempo inteiro, pecamos. Mas o que aprendemos, o que já sabemos do Evangelho, façamos o possível e mais um pouquinho para colocar em prática e para partilhar com as pessoas que convivem conosco.